Sobre esse governo federal atual, sobre esse governo, a grande pergunta: por que viajar tanto para fora do país? Por que tantas viagens com essas comitivas caras, gastando dinheiro público? Por que tantas viagens? A resposta é uma hipótese, uma, uma versão como resposta. Talvez viajar fora do Brasil porque está difícil viajar aqui mesmo, dentro do próprio país. Porque talvez, se for viajar lá para as bandas do Nordeste, e aí chegar naquelas regiões onde foi inaugurado, onde foi acionadas as bombas da integração do Rio São Francisco, onde estava jorrando água, e agora está parado, e agora não está mais jorrando água, talvez vá surgir perguntas, né? As pessoas vão questionar por que a água parou, por que não está jorrando mais. E aí vai ter que ter uma resposta. Talvez, viajando ainda para as bandas do Nordeste, se for lá para o Rio Grande do Norte, nós tivemos aí, recentemente aí, movimentos inseguros, então vai ter que responder por que o país está tão inseguro, o que ele vai fazer, quais são as propostas para promover a segurança do nosso país, para que as pessoas tenham mais paz ao sair de casa, mais segurança. Talvez, se for viajar aqui mesmo internamente, né? Se fizer viagens internas, aqui mesmo no Brasil, para as regiões Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, talvez vai ter que responder por que fez tantas falas contra os agroindustriais, e aí vai ter que, as pessoas vão perguntar por que tantas falas contrárias ao empreendedor, aquele que ajuda a segurar, a sustentar o nosso país, aquele que produz. E talvez porque andando aqui pelo país, em todo lugar que chega, no aeroporto, nas cidades, naquelas regiões naqueles locais, naquelas cidades onde antes, no governo passado, as pessoas estavam lá para receber o presidente e chamá-lo de mito, né? Mito. E aí, como ele já falou que não gosta dessa palavra mito, né? Ele falou que já viajou para tantos lugares, já andou pela França, pela Europa. Muitas vezes ele viajava, fazia viagens desde o passado, e quando era oposição ele ia falar de como estava o Brasil aqui, de como era o Brasil, falando que o Brasil tinha muitas pessoas passando necessidade, moradores de rua. Então ele se virava nos 30 para criar histórias sobre o Brasil, histórias fantásticas, histórias espetaculares para atrair a atenção das pessoas, né, fora aí do Brasil, falando do Brasil. E nunca ninguém o chamou de mito, né? Então ele tem essa revolta porque ninguém nunca chamou de mito. E talvez ele viajando nesses lugares, nessa cidade onde antes as pessoas recepcionavam o presidente, chamavam de mito, pode chamar ele de antimito. Então ele não quer ser chamado de antimito, ele quer ser chamado de mito também. Então é por isso que ele não viaja aqui dentro do Brasil. É a minha versão como resposta. Talvez seja por isso que ele não viaje tanto aqui, que não queira resolver os problemas daqui, porque sabe que não vai resolver, porque sabe que não tem nenhum programa que vá combater as nossas necessidades, as nossas dificuldades, porque também não quer acordo, não quer ajuda, não quer sugestão, né? Não quer, porque a oposição está pronta aí para ajudar, para colocar em prática aquilo que a gente sabe que pode dar certo. Então, aceitar é entender que as políticas as políticas que estão sendo implantadas, que logo de início foi a política da gastança, apenas de gastar o que está pronto, de criar cargos, de aumentar o governo, de inchar o governo, que não dá certo. É aceitar isso, entender que está errado e maneirar um pouco, modificar, mas não quer. Então, sabe que não vai resolver. E aí, viajando, enquanto está viajando fora do país, estar vivendo alguns dias, alguns minutos em paz. Ou talvez esteja viajando para obter algumas aulas aí de como controlar, de como ser um governo controlador, já que é um governo que quer controlar tudo, que quer determinar tudo, quer determinar como é que as pessoas têm que se comportar, o que é que tem que fazer, como é que tem que viver, que diz que admira aqueles regimes onde o Estado, onde o governo dita as regras e a população obedece. E aí citou como exemplo aí a China, talvez por isso, aprendendo um pouco mais para poder colocar em prática aqui no nosso país. Então, quais seriam os verdadeiros motivos, né? As razões para viajar tanto para fora do país, para fazer viagens? Se é porque não consegue mais fazer essa política da gastança,
governos que gastam muito. Quando o Brasil estava forte, em 2002, quando o Brasil tinha muitas arrecadações, pois ele exportava muito, vendia muito, produzia muito aqui, os produtores brasileiros vendiam muito para fora, então o governo brasileiro arrecadava muito, o país estava forte e podia fazer dessas de gastar muito, de estimular o gasto, de estimular o consumo, e as pessoas aparentemente viviam bem gastando ali, pois existia muito dinheiro entrando, muito imposto sendo arrecadado, porque existia o boom das commodities, era produtos brasileiros, produtos que eram exportados, tinha a extração de petróleo, tinha a soja, tinha muitas commodities sendo exportadas. Então dava para fazer um governo bom naquela época e daria para ter feito até melhor, ter feito as reformas, ter aproveitado o bom momento para ter feito as reformas que o Brasil precisa. Era a época de ter feito muitas reformas de que o nosso país precisa. Naquela época em que o país estava indo forte, tinha a herança ainda da valorização da moeda, o plano real deu certo e por um bom tempo ele ele manteve ali a moeda forte. A gente sabe que um país é forte quando ele está produzindo, quando ele está exportando, quando ele está gerando riqueza. Então era uma configuração, um momento bom onde o país estava bem, onde o cenário era outro, onde também não existia ainda a passagem pelo mundo das corrupção. Então a gente sabe que o apoio agora é outro, muitas pessoas ficaram receosas a apoiar, então muitas pessoas não vão apoiar esse governo, e aí ele não tem tanta força como teve naqueles governos passados. Muitas pessoas estavam com essa expectativa, se enganaram, achando que basta uma pessoa entrar lá, mas o cenário é outro, as políticas mudam, então as pessoas são as mesmas, mas as políticas mudam, e as condições também do país, as condições das quais a gente vai lançar mão para poder fazer o governo, elas mudam com o tempo. Então, as promessas que foram feitas, com base no governo que foi feito anteriormente, né, que diz que nós vamos fazer mais e melhor daquilo que já foi feito, eram acreditando que o país ainda estava forte daquela mesma forma, que existia o mesmo apoio, que ainda não tinha atravessado o campo da corrupção, não tinha passado pelo nosso país uma oposição, um modo de governar totalmente diferente, que mostrou muita coisa e alertou e conscientizou muitas pessoas enxergaram outra forma de governar, que pode ser bem melhor para o país, e agora a gente já sabe que existe, né, porque a gente já tinha essa expectativa, mas não tinha ninguém para nos representar. Então, não foi aquele líder que fez a gente seguir, adotar aquele modelo, mas a gente convergiu todo mundo para aquele modelo, porque é o que a sociedade precisava, de um governo diferente, que adota políticas liberais, né, que favorece o produtor, o setor privado, e é quem faz um país se desenvolver. E aí as pessoas enxergaram isso. E muitas pessoas que se enganavam com esse governo aí, que promete que esse governo que diz que salva tudo, que é quem controla tudo, que é quem comanda, que é quem alimenta, é o pai de tudo, as pessoas enxergaram, na verdade, que ele não tem essa força de trabalhar sozinho, que ele quer trabalhar sozinho, quer fazer as coisas sozinho, que não conta com o apoio da sociedade, do investidor, do empreendedor. E é por isso que ele não dá certo. Num certo momento, no começo da gastança, ele até tem momentos favoráveis, bons, mas aí depois, lá na frente, chega as contas para pagar, chega lá os resultados. A gente tem que buscar para nosso país governos liberais, que dá liberdade e oportunidade para todo mundo produzir juntos a riqueza de que o país precisa. Então, não existe mais as mesmas condições, a mesma possibilidade de fazer os governos que, para muitos que acreditavam que foi bom em 2002, 2006, né, não tem mais aquelas mesmas condições. O cenário é outro, as condições do país é outra, e da própria pessoa que se dispõe a fazer o mesmo governo, que diz que ia fazer mais e melhor de tudo que foi feito, não consegue, pois não depende só dele, nem da vontade dele, mas do próprio país, e depende da população. E a população entende que as melhores formas de governar não são essas que ele está apresentando até hoje, porque essas políticas foram colocadas em muitos países aí e quebraram suas economias. E é por isso que ele tenta viajar muito, talvez, para tentar
elaborar alguma forma de convencer as pessoas, de cativar as pessoas, de novamente conseguir o apoio que ele sempre teve, né? Que ele teve naquelas épocas lá, que agora ele não tem mais. Mas quanto mais ele tenta cativar, convencer as pessoas, mais ele prova que ele só tem uma forma de governar, só tem um modelo só de fazer as coisas, e as pessoas cada vez mais estão acordando, vendo que esse modelo não dá em nada, que esse modelo vai quebrar o Brasil, está quebrando, está dificultando, que é essa forma de governar, né, apenas da gastança, que cuida apenas de um setor, que esquece os outros setores, que destrói o país, e a gente quer políticas mais prudentes, a gente segue políticas e a gente segue aquelas pessoas que colocam em prática aquelas políticas que a gente sabe que vai trazer os melhores resultados. Então ele pode viajar, mas quando ele voltar, a gente cada vez mais está consciente, acordando, sabendo o que é que a gente precisa para o nosso país ir para frente, o que precisa ser colocado em prática, e o que precisa é a liberdade econômica, a liberdade para todo mundo de ir e vir, um governo que não nos controle tanto, um governo que apenas cumpra as suas obrigações, que é suprir as necessidades básicas ali, as mais básicas, mas deixa as pessoas livres para elas mesmas construir sua riqueza, elas mesmas decidir o rumo de suas vidas.